Meus queridos, minhas queridas, galerinha, morféticos do meu coração, seguinte, antes de você, se você não assistiu as outras aulas de porcentagem que eu tenho aqui no gravado no playlist, vai lá, assiste antes porque é importante para você, tá? Senão você vai ficar vendo fragmentado e não é bacana o aprendizado assim, correto? O que eu vou falar nessa aula agora? Eu vou continuar falando de parte em relação ao total, lembrando vocês que porcentagem é proporção. Então, toda vez que eu quiser saber o percentual de uma parte em relação a um todo, é só eu dividir a parte pelo total, correto? Então, eu vou trabalhar com vocês aqui com um exemplo, tá? Então, eu vou fazer um exemplo assim, numa sala de aula, usando o exemplo que a gente já vem trabalhando aí. Então, numa sala de aula, tem 45 alunos. Certo? Ok? Mulheres são 10. Correto? Automaticamente, se eu quiser saber a porcentagem de mulheres, ou seja, a proporção de mulheres, eu digo que eu tenho 10 40avos, certo? Se eu quiser, nesse mesmo embalo, saber a proporção de homens... Ah, Gaspar, homem não é assim. Uma hora dessa, dentro do estúdio gelado, homem é assim. Certo? Então, quer dizer que de homem vai ser 30 por 40. Perfeito? Tá, então eu tenho as proporções de mulheres e de homens. Tá, aí eu vou lá e falo para vocês o seguinte. Tudo que eu acrescentar à parte, eu tenho que acrescentar ao total. Tudo que eu tirar da parte, eu tenho que tirar do total. Como assim, Gaspar? Se eu vou lá e falo que eu acrescentei algum valor alfa à minha parte, automaticamente eu estou acrescentando este valor alfa ao meu total. Automaticamente eu vou ter o novo percentual. E se for menos, idem. Se eu tirar alguma coisa da minha parte, eu também tiro do total. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Então eu vou lá e digo para vocês o seguinte, eu tenho uma sala de aula, perdão, eu vou mudar aqui, caralho, Gaspar, não tô entendendo porra nenhuma mais, velho. Tava entendendo tudo, meu, de repente você mete um 45 lá, é 40, velho, é 40. 40 alunos, 10, porque aqui eu pus 40, certo? Desculpa, não era 45, não, era 40. Agora sim, Gaspar, agora eu estou entendendo, meu. Então tá, 40 alunos. Aí eu vou lá e falo o seguinte, eu vou acrescentar, certo? 5 mulheres. Se eu acrescentar 5 mulheres, o que acontece com a minha proporção? Eu tinha 10 mulheres, agora eu passo a ter 10 mais 5. Eu tinha 40 pessoas no total, eu passo a ter 40 mais 5. Perceberam? Aquilo que eu acrescentei na parte, eu acrescento no total. Então eu passo a ter 15 45avos a proporção nova de mulheres. Ou seja, que dá 1/3, que dá 33,3%. Certo, galera? Ok? Então esta é a nova proporção de mulheres quando eu acrescento 5 mulheres nessa sala. Por quê? Tudo que eu acrescento à parte, eu acrescento ao total. Perfeito? Agora eu vou lá e digo para vocês o seguinte. Não, agora eu vou retirar. Certo? Eu vou retirar. Deixa eu pensar aqui num número bacana. Eu vou retirar 10 homens. Se eu retirar 10 homens, antes eu tinha a proporção de 30 por 40. Como eu vou retirar 10 homens, tudo que eu tiro da parte, eu tiro do total. Qual é a nova proporção de homens nessa sala? 20 de 30. Ou seja, 2/3, ou seja, aproximadamente 66,6%. Ou seja, em toda proporção eu tenho duas opções. Ou acrescentar ou tirar alguma coisa dessa parte desse total.
Se eu acrescentar alguma coisa à parte, eu tenho que acrescentar ao meu total. Se eu tirar alguma coisa da parte, eu tenho que tirar do meu total. Certo? Tudo bem? Vou dar um outro exemplo para vocês. Olha lá. Vou dar um outro exemplo para vocês aqui, para vocês poderem entender. Tá? Eu vou lá e te falo assim, só para vocês terem uma ideia. Tá? Eu tenho uma mistura com 1000 litros de gasosa mais álcool, correto? Sendo 200 litros de gasosa, ou seja, 20% é gasosa, correto? Quanto devemos adicionar de gasosa para que o percentual passe a ser de 25%. Porque o percentual de gasolina, vocês há de concordar comigo, está em 20%, que é 20% de 1000, que dá 200. A pergunta é, quanto que eu devo adicionar de gasolina a essa mistura para que a porcentagem de gasosa passe a ser de 25%? Ok? Então, olha só o contexto do exercício, como é que funciona. Olha como é que funciona o contexto do exercício. Funciona assim, ó. Funciona assim. Qual é a proporção de gasosa? Proporção de gasosa é 200 de 1000. Concordam com o tio Gaspar? E eu vou trabalhar com a proporção de gasosa porque ele fala em adicionar gasosa. Gasolina. Gasosa é uma maneira carinhosa de falar gasolina, tá, galera? Tá? Eu vou acrescentar gasolina, então eu vou trabalhar com a proporção de gasolina. Se eu fosse tirar ou retirar álcool, eu trabalharia com a proporção de álcool. Então tá. O que ele fala? Quantos... Então essa é a proporção de gasosa. O que o exercício fala? Quanto que eu devo adicionar de gasosa? Então tudo que eu adiciono na parte, eu adiciono no total, para que a minha nova proporção seja de 25%. Não é isso o exercício, galera? Não é disso que se trata o exercício? Quanto que eu devo adicionar de gasosa para que a nova proporção passe a ser de 25%? Então, olha o que eu vou fazer. Eu dou uma dica para vocês, tá? Uma coisa que o tio Gaspar sempre faz. Eu sempre venho aqui e transformo esse 25% em fração, que vai dar 25 sobre 100, certo? Então, 25% vai dar 1/4. Trabalha com 1/4. Vai lá no rascunho, faz lá 25% a 1/4. Ai, Gaspar, eu já sabia que 25% é 1/4. Eu posso ir direto? Vou te falar nada, tá? Então vai ficar assim, ó. 200 mais x sobre 1000 mais x é igual a 1/4. Vou multiplicar em cruz. Então vai ficar 4 vezes 200 mais x é igual a 1 vezes 1000 mais x. Multipliquei em cruz, certo? Vai ficar 800, 4 vezes 200, mais 4x, que é 4 vezes x, é igual a 1000 mais x, certo? Passa esse x para cá subtraindo, vai ficar 4x menos x. Passa esse 800 para lá subtraindo, vai dar 1000 menos 800. Ou seja, vai ficar 3x igual a 200. Ou seja, x vai ser 200 dividido por 3.
200 dividido por 3 vai dar aproximadamente 66,6 litros aproximadamente. Correto? Sim ou não? Então, esta é a importância de se trabalhar com raciocínio de parte pelo total. Correto? Tudo que eu tiro da parte, eu tiro do total. Tudo que eu acrescento à parte, eu acrescento ao total. Aí eu vou ter a minha nova proporção. Perfeito, galera? Cai muito isso aqui no vestibular. Cai muito. Não é pouco, não. Cai muito. Você está me ouvindo? Muito. Então, fica de olho, estuda, que a gente vai mandar bem na hora do Enem. Certo, galera? Galera, um abraço, bom estudo, curtiu? Dê um like, se inscreva no canal do Bora, acompanhe o Bora nas suas mídias sociais, ok? Um abraço, somos Bora Passar, bom estudo, galera!